E o mercado financeiro, como era de se esperar, mantém a atenção voltada para a guerra no Oriente Médio e as oscilações bruscas do petróleo. A gente vai conversar agora com o repórter Léo Valente, que está acompanhando os primeiros negócios bem de perto, agora 10 horas 36 minutos. Está acompanhado ali por um entrevistado. Ô, Léo, bom dia para vocês dois. Pelo jeito, os efeitos da expectativa de fim próximo do conflito, que foi levantada pelo presidente Donald Trump, já perdeu efeito no mercado, é isso mesmo? Exatamente isso, Natália. Houve aquele efeito provocado pelas declarações de Donald Trump, tem aquele efeito imediato, a expectativa, porque hoje as decisões estão sendo tomadas de acordo com o noticiário, principalmente com a posição que o presidente toma, com aquilo que ele vem dizendo, e isso tem impactos imediatos. A gente está aqui com o Marcelo Siqueira, que é sócio e assessor de investimentos da Asset Capital, sem esquecer de dar bom dia para você e para todo mundo também que está acompanhando o Real Time. O Marcelo vai ajudar a gente a entender um pouco esses movimentos e também a analisar dados importantes que saíram agora, como, por exemplo, o resultado do IPCA 15 e também o relatório do Banco Central, falando um pouco sobre as expectativas para a nossa economia. Marcelo, obrigado por estar conversando aqui com a gente. Bom dia. É um momento, claro, de volatilidade. A gente está acompanhando aqui o movimento da Bolsa também, começou com uma forte queda, ensaia uma recuperação, mas ainda é cedo para ter alguma sinalização do dia por causa de todos esses fatores que a gente vem falando aqui. Para começar, como é que foi recebido o resultado do IPCA 15 divulgado agora há pouco pelo IBGE? Bom dia, Léo. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O resultado do IPCA, que era bem aguardado pelo mercado no dia de hoje, ele veio acima do consenso, relativamente acima do consenso. E isso acabou gerando algum estresse no momento ali que foi divulgado. A grande questão é qual foi o impacto real dos combustíveis nesse número. Vamos só lembrar, o IPCA 15 ele pega do 16º dia do mês anterior até o 15º desse mês. Então a gente não tem um impacto cheio ainda desse mês. A gente vai realmente ver isso com o fechamento do mês e o IPCA cheio. Mas já dá para sentir, a gente vendo em combustíveis, ele diminuiu a queda que ele teve no mês passado. Ele vem reduzindo essa queda, mas a gente vai ter o impacto mesmo agora no mês cheio. E o outro ponto, que já era até esperado por grande parte dos economistas, o maior impacto realmente nesse número foi o de alimentação. E com relação agora ao relatório que foi divulgado pelo Banco Central, o Banco Central já vinha falando isso tanto na nota que saiu logo depois da decisão do Copom, depois na ata, e agora reforça a preocupação principal com o clima internacional, com a geopolítica, com impacto na nossa economia. Sem dúvida. O relatório em si ele veio bem alinhado com a última decisão do Banco Central, da redução de 0,25. Então, falando realmente de uma desaceleração no nível de atividade. Tem o lado do emprego, que continua resiliente, do mercado de trabalho, mas que apontando que realmente a inflação ela vem não em direção ao centro da meta, mas a valores próximos da meta. E destacou justamente esse ponto que você falou. O que vai definir os próximos passos, basicamente, é essa questão do conflito Estados Unidos, Irã e Israel. E como é que vem sendo analisado esses movimentos agora? A gente está acompanhando o envolvimento do Paquistão, tentando fazer um acordo entre os dois países. Donald Trump já vinha falado sobre um cessar-fogo. A expectativa agora é de que esse cessar-fogo ele seja estendido. Como é que isso vem sendo calculado pelo mercado? O que a gente vê hoje, principalmente, entre ontem e hoje, são declarações pesadas do governo americano, realmente no sentido, olha, é melhor vocês entrarem num acordo, senão vai ficar mais pesado ainda para vocês. Resolve. E ele soltando essas frases, acaba trazendo mais tensão, claro, para o investidor. O que assusta o investidor é realmente a sensação de insegurança, não ter certeza do que vai acontecer dali para frente. E é o momento que a gente está vivendo hoje. Isso traz muita volatilidade para o mercado. Vamos só lembrar que o momento geopolítico ele é tão crítico para o mercado global porque a gente está falando de um dos principais pontos ali de energia, não só petróleo, mas tem gás e tem outros itens
que passam pela região que tem impacto para grande parte dos países, inclusive o Brasil. Fertilizantes, né? Fertilizantes, por exemplo. E a gente estava acompanhando, né, como falava aqui, em relação ao movimento da Bolsa nesses primeiros minutos, né, não dá para falar em hora cheia ainda, a Petrobras vem sendo destaque ali por causa, né, dessa questão do petróleo. Né? Há momentos em que a queda, porque se imagina que o petróleo vai voltar a níveis menos elevados do que está agora, mas fica nessa gangorra, digamos assim, e um pouco sustentando, já que ela tem um papel muito grande, né, uma presença muito grande dentro do índice Bovespa. Verdade. Se a gente, alguns minutos atrás, a gente estava olhando a abertura ali do mercado e isso ficava muito nítido. A gente via o índice Bovespa até que ali perto do 0 a 0, alguma queda, mas as outras ações, por exemplo, ações de banco, Vale, elas estavam com uma queda mais representativa. E se o contraponto era justamente Petro, que estava no positivo e acabava equilibrando o índice. Então, justamente para o investidor hoje, acho que o cuidado é esse, né? O índice talvez não reflita exatamente o que está acontecendo ali para alguns setores. Marcelo, obrigado pela entrevista aqui, pelo tempo também conversar com a gente e ajudar, né, nesse entendimento dessa gangorra, né, desse vai e vem que o mercado vem sentindo nessas últimas semanas. É isso, Natália, a gente segue acompanhando aqui e trazendo mais informações ao longo dessa manhã. Sensação de estar numa gangorra mesmo. Léo Valente, Marcelo Siqueira, muito obrigada e bom dia para vocês por aí.